Eu poderia escrever um conto. Escrever contos é uma excelente maneira de você começar uma carreira de escritor. E se você já escreve, você pode aprimorar, você pode melhorar. E nesse vídeo eu vou te dar muitas dicas, que eu já nem sei quantas são, sobre como escrever contos e fazer essa escrita de contos melhorar a sua escrita no geral e você se tornar um escritor, uma escritora ainda melhor. Vem comigo que eu já volto aqui para te dizer como escrever contos. Olha, chamar atenção para a sua escrita é um dos maiores desafios que cada um de nós, escritores, temos. Então, assim, o que você vai escrever que as pessoas vão gostar? Eu sempre sugiro a todo o pessoal que chega aqui, todos os escritores que contratam o serviço do Café do Escritor, que fazem uma mentoria, eu falei, olha, escreva contos. Quer começar? Escreva contos. É uma forma simples, não menos difícil, mas é mais simples, eu já vou te explicar o porquê. E você começa a escrever desde já. Você não fica planejando uma coisa gigantesca como um romance logo de cara. Eu tenho vários motivos para te mostrar, te provar que escrever conto é muito legal se você ainda não escreve. Se você escreve, que legal, pode prosseguir. E eu vou te dizer uma coisa, vou te confessar uma coisa. Este vídeo aqui serve para mim também. Eu escrevi o Alívio das Palavras, já tem outro livro vindo aí, e muita coisa acontecendo. Mas os meus continhos estão lá guardadinhos. Muitos deles, alguns até publiquei na Amazon, mas nunca de forma oficial, simplesmente como uma tentativa. Então serve para mim também, quer dizer, eu tenho que voltar a escrever contos, gosto, é o meu gênero favorito, e eu quero, né, juntamente com você, aproveitar o ensejo, voltar a escrever os meus contos, porque eu sei que aqui é que está o tesouro para a gente, sabe, se impulsionar como escritor e para a peteca não cair, que a gente continue escrevendo a todo momento. O ideal seria que a gente escrevesse um conto por dia. Senta, escreve um conto e parte para a vida. Nem sempre é possível. Mas aqui no Café do Escritor, como eu te falei, eu tenho ajudado pessoas com todas as necessidades em relação à escrita, tanto com mentoria, com serviços editoriais. A gente tem uma equipe muito boa aqui para você publicar o seu livro. E assim, contos tem sido uma coisa que tem aparecido muito, as pessoas estão entendendo que é uma forma de publicar. E tem várias coisas que dá para fazer com conto, não é somente fazer continhos separados, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, vamos lá que eu vou te explicar por que é que a gente tem que escrever contos e como a gente pode usar esses contos na nossa carreira de escritor. Então vamos lá, não custa relembrar o que é um conto. Vou passar alguns tópicos aqui para a gente relembrar. Um conto não é somente um texto curto. Muita gente acha, é curto, é conto. Tá, não é só isso. Embora seja curto, tá? Mais curto. Mas o mais importante de um conto é o seu aspecto emocional. E esse impacto emocional, para que você consiga esse efeito, tem alguns pontos que você tem que seguir, que não são regras rígidas, mas eu sempre digo, para você quebrar uma regra, você tem que conhecer ela. Então, são conselhos que um conto deveria seguir mais ou menos esse caminho. Então vamos lá, vamos relembrar o que é um conto. A primeira coisa é que o conto ele tem um arco curto, tá? Como diz o meu querido amigo Robertson Frizeiro, um conto é como se fosse uma fotografia. Você tira uma foto, um instantâneo, como se dizia antigamente, mas é aquele momento e é isso que você vai narrar, é isso que você vai contar. Então, nada de estender de uma forma muito longa, né? Esse arco narrativo ele é curto, geralmente ele vai contar algum aspecto, algum momento daquele personagem, tá? Porque o conto também é focado em um personagem. Não é uma ambientação gigantesca, nada. Não é aquele momento daquele personagem, aconteceu isso e isso que você está contando, e isso tem um impacto emocional. O segundo aspecto é um ponto de vista. Então assim, se você quiser incluir mais pontos de vista, não tem nada de errado nisso. Não é que você não possa. Mas você vai sobrecarregar essa história e pode ser que ela comece a se alongar demais, você tenha que ter mais espaço
e colocar mais camadas para explicar muita coisa, e aí você vai se aproximando do gênero novela literária, você vai saindo do conto. Então, assim, tem muita história tem muito romance que começou com um conto, né, e foi se estendendo e chegou ao romance. Mas se a ideia é escrever um conto, então limite isso, tá? Coloque um ponto de vista. E relembrando, o que é ponto de vista? É como está sendo feita essa narrativa. Então ela pode ser, relembrando, na primeira pessoa. Então você tem uma frase como: acordei com muita dor de cabeça, o dia não vai ser fácil, tá? Essa é uma frase de um ponto de vista de primeira pessoa. Então acordei, eu. O segundo é o de terceira pessoa. Então vai ter uma frase mais ou menos assim: Fernando acordou com uma dor de cabeça terrível, o dia não vai ser fácil, ele pensou. Tá vendo? Né? Tem uma distância, está sendo feita uma distância e se contando na terceira pessoa. E o outro é o onisciente. Então são os três principais, tá? Até tem de segunda pessoa, mas é mais raro. Então o onisciente vai dizer o seguinte: certa manhã, Fernando acordou com uma dor de cabeça terrível. Ele sabia que aquele dia não iria ser fácil. Então perceba que o narrador já sabe o que está acontecendo na cabeça do nosso Fernando aqui. Ele, né, já está dizendo que não vai ser fácil, porque conhece ele, sabe o que vai acontecer e assim por diante. Então são as três formas: primeira pessoa, terceira pessoa e onisciente. Escolha uma delas e seja feliz na sua narrativa. Um outro aspecto do conto é como você vai fazer a exposição, como você vai contar essa história. Então, de que maneira isso vai ser feito? Eu separei alguns tópicos aqui para relembrar você de como fazer isso e como não fazer. Então, a primeira coisa é lembrar, né, que o conto, como eu já falei, tem um espaço limitado e você não tem tempo a perder. Você não pode fazer uma grande descrição do personagem logo de início. Aliás, isso vale para toda a narrativa, né? Nada de fazer grandes descrições de personagem e ambiente no começo, tá? Isso é coisa que antigamente era mais valorizado, mas agora você pode, por exemplo, começar direto numa ação. E essa ação vai gerar diálogos e você pode ir soltando informações dentro do diálogo. Então, o teu personagem vai aparecer, o teu leitor vai entender aspectos do seu personagem, do que está acontecendo através de um diálogo. Pode ser um diálogo, pode ser um pensamento, pode ser várias coisas. Mas nada de fazer aquele monte de descrições no início, que aquilo é cansativo, ninguém quer ler. E lembre-se, como o próprio nome diz, é um conto. Você está contando alguma coisa. Você tem que fazer o seu leitor andar nos seus passos. Não é um resumão de uma história. Tá? Tem muita gente que confunde. Passa, eu fiz um conto. Não, é um roteiro que você fez. Você não fez um conto. Tá? Então, você tem que contar as coisas. Não é só dizer e botar um monte de informações. Tá? Isso é um resumo. Então, não confunda as coisas. Um conto vai viver, vai mostrar o que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Esses dias eu li um texto que agora não me vem à cabeça quem falou, mas dizia assim, um conto é sobre as consequências de um momento devastador. Tá? E essa é a grande chave de um conto. É um momento devastador, é um momento de quebra. É como você quebrar um vidro. Você quebrou, não tem mais volta. Tá? Imagine que um conto é isso. Você vai quebrar um vidro. Tá, existem várias formas de quebrar um vidro. Você pode jogar uma cadeira pela janela, ou você pode quebrar um copo. Tá? Então são várias intensidades dessa quebra. Mas tem uma quebra, né? Não tem como juntar esses cacos e fazer um vidro novamente. Então imagine, coloque na sua cabeça que é isso o conto. É isso, tem que ter alguma coisa muito forte, seja no início, no meio, no final, você que vai decidir. Mas tem que ter uma coisa forte, tem que ter uma ruptura, tem que ter uma transformação, tem que ter algo que mexe tanto por dentro do personagem, por fora, na ação e tudo mais. Se não tiver isso, é somente um relato, alguma coisa assim que não tem graça, as pessoas não querem saber. Tem que ter alguma coisa muito forte e pode ser psicológico, não estou dizendo que tem que ser físico, tem que ter algo extremamente forte, que é isso que dá vida ao conto. E aí, se você fez essa quebra, essa ruptura, tem alguns aspectos que são importantíssimos justamente para você usar o conto na sua carreira, para você usar a escrita do conto para alavancar várias coisas, tá? Eu tenho 5 coisas aqui para dizer para você.
E a primeira delas é que o conto é uma grande oportunidade para você explorar coisas novas. Muitas vezes a gente está numa zona de conforto, a gente só está escrevendo as mesmas coisas, ou mesmo que você seja contista, mas talvez mesmo dentro da escrita do conto você só escreve as mesmas coisas. Então, o conto é uma grande oportunidade para você experimentar coisas, explorar. Isso pode te trazer muita riqueza como escritor e como escritora. O segundo ponto é que os contos são uma grande oportunidade, na mesma pegada que o ponto anterior, são uma grande oportunidade de você correr riscos baixos. Tá? É diferente de você ter feito toda uma pesquisa para um romance, toda uma estruturação para um romance, e aí isso, né, não rendeu, não deu. Não, um conto, se não der certo, é uma aposta baixa. Você escreveu, não deu certo, abandona e vai para outra. Tá? Você não vai correr riscos tão grandes, né, de perder o material e perder muito tempo escrevendo uma coisa que não deu certo. O conto também ele aguça o seu foco como escritor. É uma grande oportunidade de melhoria na sua técnica, na sua maneira de escrever. Porque o conto não tem espaço para você escrever um monte de frases jogada lá sem pensar. Toda frase tem que ser pensada, toda palavra tem que ser exatamente o que cabe ali. Não tem espaço para você, para gorduras ou por coisas que você depois, isso aqui está aqui por estar somente. Não, tudo tem o seu objetivo. Lembre-se, escrita é escolha, você tem que escolher o melhor possível. E no conto isso fica muito evidente, não tem espaço para deixar nada sobrando. Então, quer melhorar sua técnica? Escreva contos. Ele vai obrigar você a ser enxuto, a ser preciso, a escolher cada palavra, a ter tudo no lugar certo, sem desperdício, e é isso e é assim que tem que ser. Você vai, ainda continuando, você vai trabalhar cada diálogo, cada enredo, cada passagem, cada isso, cada aquilo, então tudo está no lugar certo, e é uma boa forma de você aprender, caso, né, você tenha talvez alguma dificuldade nisso, aprender o real significado das palavras. Muitas vezes eu escrevo com um dicionário do lado. Por quê? Porque às vezes aquela palavra não é a melhor, né? Eu preciso de uma outra exatamente para dizer aquilo que eu quero dizer, ou botar na cabeça do leitor aquilo que eu queria dizer, mas não estou dizendo, tá? Tem isso. Então é uma grande experiência e oportunidade de escrever muita coisa, às vezes nas entrelinhas, com as palavras certas. Os contos são uma porta de entrada para ideias inovadoras. Eu, por exemplo, tenho um projeto, né, que tem contos e depois, na sequência, tem um romance. Tá? Então está sendo pensado. Por que contos antes? Porque os contos anteriores, eles vão agitando, digamos assim, eles vão criando já um ambiente. Então você pode fazer uma coisa parecida. Você pode começar com um conto, mas você pode expandir essa ideia. Você pode pegar um personagem que você usou num conto e desenvolvê-lo depois em uma narrativa muito mais longa. Então, como são experimentos também que você pode fazer, é uma boa oportunidade para criatividade, vai surgindo ideias. Mas eu não posso colocar tudo isso que eu criei no conto. Ótimo, né? Faz uma história depois, continuação, isso é o passado, não sei. Você pode criar à vontade, não tem regra, não tem o que você não possa fazer. Aproveite esses momentos de criatividade e use isso da melhor forma possível. Os contos também eles têm a possibilidade de reavivar a sua vontade, a sua escrita. Eu conheço pessoas que às vezes estão escrevendo um romance longo, muito grande, com muita coisa, demorando muito, já estão anos ali. Então, às vezes parar aquilo lá, dar um tempinho naquilo, escrever um conto que você vai ter essa oportunidade de começar a desenvolver, finalizar, é muito revigorante. Você sente novamente que você está no caminho certo, você está escrevendo. Então, use essa ferramenta da escrita do conto para tudo, né? Tanto para se desenvolver, para você escrever melhor, para você se sentir escritor, né? No mínimo se sente isso, porque às vezes a gente começa querer demais e demora o processo de escrita e a gente não está avançando. Então eu conheço pessoas que estão aí há 5 anos escrevendo um livro e não vai, né? Escreva uma coisa menor, isso vai te ajudar
vai te dar um novo fôlego para que você continue a escrever, depois você retoma o seu projeto mais longo. Então é isso, gente. Escrever contos ajuda a gente a se sentir escritor. E aqui no Café do Escritor, né, eu tenho um curso chamado Como Escrever um Livro de Ficção, e você pode também usar esse conhecimento do curso para escrever o seu conto, né? Serve exatamente para conto, para novela, para romance. Você pode vai te ajudar a pensar as ideias, organizá-las e assim por diante, e começar a desenvolver e finalizar os seus contos. E você pode depois publicar isso. Nesse sentido, a gente também faz todo o serviço de publicação, a gente te dá um tratamento de uma consultoria enquanto está fazendo todo esse processo. Nosso principal objetivo aqui é trabalhar texto, então o seu texto vai passar por 3 fases: leitura crítica, preparação, revisão, depois tem o design e tudo mais, para que você tenha um produto de qualidade na mão. Então, aqui embaixo do vídeo tem o nosso contato, você entra em contato, você pede o que for, né? Nenhuma pergunta é muito básica ou muito avançada, está totalmente liberado perguntar, tirar todas as suas dúvidas, e a gente está aqui para isso. E fora isso, tem a minha mentoria também. Então, você não sabe como começar a escrever, precisa de alguém que caminhe com você, então também entre em contato aí, que eu tenho uma mentoria com vagas limitadíssimas, então não tem muitas vagas, e eu posso te ajudar em todo o processo. Gente, esse foi o vídeo sobre como os contos podem ajudar você na sua escrita. Tá? Aproveite isso, são ferramentas que a gente tem à disposição, e você sempre pode pedir ajuda, porque nem tudo a gente consegue fazer sozinho, não mesmo, né? Muita coisa, a maioria das coisas não. Mas você pode pedir ajuda, tem os grupos aqui no Café do Escritor, e a gente está à disposição. Grande abraço, até o próximo vídeo.